Fala galera do F1 na mochila, tudo certo? Espero que sim. Bom, seguinte, final de semana sem corrida, infelizmente, porém o GP dos Estados Unidos tá logo ali. Enquanto isso, trouxe um catadão de fatos que aprendemos depois desse último GP aí da Turquia. Muita gente levantou questões, olhei comentários da galera em outros vídeos e trouxe uma lista de lições que tiramos ou podemos tirar depois dessa última corrida. Corrida essa que para muitos foi a menos emocionante comparada ao restante que já rolou esse ano. Eu sou um dos que achei isso. Porém, não faltou estratégia, teve pilotos voando baixo em pista úmida, chiliques no rádio e muito mais. Enfim, antes de começar, adianta aquele like de boa fé, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar para mais amantes da Fórmula 1 nossos vídeos, que é feito de fã para fã, com qualidade e detalhes, sem fanatismos por piloto, e sim pelo esporte. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bottas lembrou a F1 da sua própria qualidade com um impulso dominante. Um ano depois de uma corrida árdua e difícil no qual ele girou 6 vezes em condições úmidas iguais, Bottas se redimiu nessa corrida, para ele e para muitos dos seus fãs. Quem lembra aí da corrida do ano passado que o finlandês malemar conseguiu ficar na pista? Bom, o finlandês herdou a pole do Hamilton após a penalidade, por troca de componentes do motor. Foi um presente dado ali e o finlandês não iria desperdiçar. Ele rapidamente abriu uma vantagem boa ali já na largada para o Max Verstappen e foi construindo no período de abertura da prova, e a Mercedes cobriu bem a Red Bull na mudança para um segundo conjunto de intermediários, então garantiu que o Bottas nunca tivesse problemas com o Verstappen atrás dele. Seu único trabalho mesmo foi aquele passadão bonito no Leclerc para retomar a ponta, e dali em diante foi só trazer o carro para a linha de chegada. E ainda de quebra ele deu 2 voltas mais rápidas nas 2 últimas voltas da corrida, num ritmo alucinante e sedento para vencer. Foi um lembrete importante do tipo de pilotagem do que o Bottas é capaz e da qualidade que ele pode trazer para a Alfa Romeo no próximo ano. Também mostrou um papel crucial que ele ainda tem a desempenhar pela Mercedes nessas últimas 6 corridas do campeonato. Sem ele, o Verstappen teria 11 pontos de vantagem em vez de 6. Bottas mandou muito bem e mereceu a vitória sem dúvidas. Número 2, a Mercedes tomou a decisão certa, mesmo com Hamilton puro. Hamilton pode ter ficado frustrado, raivoso, mas a Mercedes fez a escolha certa para colocá-lo no box, talvez meio tarde, porém muito por teimosia ou talvez um feeling do Hamilton que ele estava sentindo naquela hora. A equipe, em vez de correr riscos de perder muitas posições, optou por essa que era um pouco mais segura. Toto Wolff admitiu após a corrida que o melhor momento para trazer o Hamilton seria 10 voltas antes, quando os outros carros chegaram, mas a Mercedes estava tentando abrir opções para colocar Hamilton no meio ali da luta na frente, brigar por pódio. Se os slicks tivessem sido necessários, aí talvez o Hamilton iria brilhar mais uma vez. A queda tardia, por exemplo, do Esteban Ocon no ritmo mostrou quão riscado era fazer a corrida inteira sem pit. O próprio Ocon achou que mais uma volta teria resultado em um furo de pneu dianteiro, direito, e que estava bastante danificado no final. Aí tem uma foto dessa imagem aí e o Ocon trouxe no braço esse carro aí para fazer um pontinho aí pela Alpine, então bravo Ocon. Bom, mas enfim, era provavelmente que o Hamilton tivesse perdido lugares para o Sérgio Pérez e para o Charles Leclerc de qualquer maneira. As 2 posições que ele ganhou ficando de fora e subindo para 3º lugar, e também estaria em risco contra o Gasly e o Lando, então esse 5º lugar aí pro britânico não foi todo mal. Ainda mais preocupante seria a possibilidade de um furo ou desistência que custaria a luta pelo título. A Pirelli mesmo soltou um informativo achando que duvidava muito que o Hamilton pudesse ter terminado a corrida sem nenhuma dessas danificações aí nos seus pneus. Levando tudo isso em consideração, ter cumprido o pênalti aí dos 10 lugares no grid por trocar um componente do motor, perdeu apenas 8 pontos pro Verstappen, foi um bom negócio, a vantagem agora é mínima e é game on pros dois e o pega vai até o final. 3. As chamadas de rádio de Hamilton precisam ser revisadas para equilíbrio risco-recompensa. Toto Wolff ignorou a frustração de rádio de Hamilton em torno do seu pit stop no domingo, dizendo que a pit wall da Mercedes tem uma pele grossa o suficiente para entender a frustração de seus pilotos em certas tomadas de decisões. Hamilton na segunda-feira pelo Instagram explicou que a comunicação no calor do momento de uma corrida não é sempre educada, e sua equipe entende isso e vice-versa. A Mercedes com certeza irá revisar as comunicações e como eles avaliam não apenas o risco e a recompensa, mas também um equilíbrio entre o motorista, o piloto, e a equipe em termos de tomada de decisões cruciais
cruciais. Hamilton também disse que após a corrida que ele é um piloto que prefere aceitar riscos, então ele estava bem grato pela chance de correr atrás daquele pódio. Os pontos perdidos para Verstappen foi mínimo, porém a Mercedes teve e vai melhorar essa conexão ainda mais com Hamilton para aceitar mais riscos e ver o que dá. Abre aspas aí pro chefão das flechas de prata. Não temos nenhum problema com conversas difíceis no rádio antes de ter informações completas. Obviamente não falaríamos assim com Lewis porque ele está dirigindo um carro a 320 km/h, mas está tudo bem. Com certeza. Estamos totalmente alinhados, estamos nisso há 8 anos e temos a pele grossa o suficiente para entender que o piloto de carro está frustrado com a situação, que ele vai entender depois. Bom, fecha aspas aí, e aqui é minha visão pessoal. O Hamilton ficou mais frustrado em não ter seguido sua intuição. Ele acreditava na sua ideia, poderia ter dado muito certo, quanto poderia ter dado muito errado. A equipe interveio e não quis arriscar tanto quanto seu piloto. Fim de papo. Optaram por perder uma pequena vantagem que pode ser rapidamente readquirida e facilmente na próxima corrida. Número 4. A Red Bull não está mais tão soberana igual nas primeiras corridas do ano. O Verstappen ficou satisfeito com o segundo lugar na Turquia e com razão. Para a Red Bull faltou muito ritmo comparado à Mercedes, que teve de sobra, e que talvez no seco o estrago teria sido ainda maior para a equipe austríaca. Mas isso por si só é um grande sinal de alerta para a Red Bull. Depois de desfrutar de uma vantagem de ritmo sobre a Mercedes durante os meses de verão ali, o pico chegando com um massacre do Verstappen nas corridas da Áustria, parece que a situação mudou. Christian Horner, o Verstappen e até o Helmut Marko deram várias entrevistas aí durante o final de semana sobre esse desempenho avassalador aí que a Mercedes apresentou. Então eles estão monitorando de perto aí, né? O Christian Horner destacou a vantagem na velocidade de reta da Mercedes aí nesse GP da Turquia. Bom, mas a Mercedes também tem suas próprias preocupações. O Toto Wolff explicou que a equipe também está trabalhando para conter um problema ali, um dos componentes do motor, que inclusive foi um dos mesmos que fez o Hamilton fazer a mudança aí e acabou tomando aquela punição no grid aí de 10 lugares, 10 posições, mas tudo isso é para empurrar o desempenho dos carros até o limite. Bom, os jornalistas sabichões aí da Fórmula 1 dizem que Austin é da Mercedes, o México é da Red Bull, porém com tudo isso que tá rolando, o papo agora é outro e nem eles sabem mais explicar de quem vai ser tal circuito. Talvez a Red Bull também esteja escondendo sua última cartada, ou talvez está em alerta mesmo. Bom, a gente vai saber em breve isso na próxima corrida, mas o que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. 5. Pérez no lugar certo na hora errada. Bom, o mexicano aí, o Sérgio Pérez, depois de receber a bandeira quadriculada na Turquia e garantir um terceiro lugar, que inclusive é apenas seu terceiro pódio na temporada, estava bem aliviado. Foi um resultado bem merecido, se defendeu brilhantemente contra o Hamilton ali antes da sua parada, nos pitstops, para trocar por um set novo do intermediário. Então ali foi um dos momentos de ápice dessa corrida, foi uma briga bem bonita contra o britânico e depois ele teve as chances de brigar ali na reta final contra o Leclerc e garantir o terceiro lugar, então foi muito bom aí pro Pérez, mexicano que afirmava aí durante o final de semana que estava sentindo bem e otimista com o carro, então é um boost extra aí para as próximas corridas. Tá certo que ele teve alguma ajuda logo no início com o confronto Gasly e Alonso, mas ainda assim foi uma corrida bem executada, defendeu e atacou muito bem. Pro azar do Pérez é que um dos seus melhores finais de semana também coincidiu com o melhor final de semana do Bottas da temporada. Em teoria é seu rival. Um pódio duplo não foi o suficiente para a Red Bull diminuir os pontos do campeonato de construtores. No entanto, foi excelente para a confiança do Pérez, depois de um período de corridas conturbadas ali, cheio de azar. Ele marcou um ponto a menos na Turquia do que nas 6 últimas rodadas anteriores. Mas ter enfrentado o Hamilton e vencido será um incentivo especial aí pro mexicano no restante da temporada. 6. A corrida do Sainz mostra boa forma da Ferrari. Ter visto a McLaren fazer uma dobradinha em Monza, chegar perto de vencer na Rússia e perder apenas 7,5 pontos no campeonato é uma prova do bom trabalho recente da Ferrari. Carlos Sainz, nosso smooth operator, que seria o último na largada pro domingo devido a uma penalidade de motor, fechou o domingo sendo o piloto da galera. Sainz apresentou uma exibição de gala perfeita no fim de semana. O espanhol tava tipo o Rubinho em 2000. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um
um vídeo dessa corrida clássica aqui no canal, completa e cheia de história. Dá uma olhada acabando aqui. Mesmo aquele toquezinho Sebastian Vettel tentando ultrapassá-lo não tirou seu brilho. Ele nocauteou o Daniel Ricciardo no começo da corrida, deixando o piloto da McLaren para trás já na primeira volta. E depois deu um show galgando posições até fechar em oitavo, ajudando aí na batalha contra a própria McLaren. O Sainz aí tá bem à vontade na escuderia e digo mais, só não teve um resultado melhor devido ao seu pit stop lento que durou quase 8 segundos, senão ele poderia ter chegado no Lando e ter conseguido um 7º lugar. Bom, além dele, o Leclerc também fez uma corrida digna, inclusive chegou a vislumbrar uma vitória, depois um quase pódio, mas acabou ficando com um ótimo 4º lugar. O Monegasco, que inclusive liderou a corrida por algumas voltas e chegou a acompanhar o ritmo de Bottas e Max. A Ferrari se colocando firme na briga pelo 3º lugar de construtores contra a rival laranja. 7. A McLaren tem ritmo forte em algumas pistas e outras nem tanto. Bom, o Ricciardo já tinha meio que comentado a força da sua equipe, mas que iria oscilar dependendo do circuito. E ficou visível nesse GP da Turquia que foi um fim de semana difícil para a equipe laranja. Norris voltou para casa com um respeitável 7º lugar, mas nunca pareceu realmente incomodar o Gasly ali que estava na sua frente, uma vez que seu carro tinha dificuldades nas curvas em Istanbul Park. Ricciardo, que teve um desempenho pífio no começo do ano e vem se recuperando, inclusive ganhou uma corrida sensacional em Imola, não estava tendo o mesmo ritmo, novamente. Sua tarefa para a Turquia era impedir o Sainz, além de chegar no top 10. O resultado, não conseguiu nenhuma das duas coisas. E pior, viu o rival da Ferrari dar show. Ricciardo, no fim da corrida, comentava a respeito da tocada e desempenho que o espanhol teve logo no início e que ele infelizmente não teve a mesma reação e acabou ficando ali praticamente travado atrás do Russell boa parte da corrida. Na luta pelo 3º lugar, a McLaren vai precisar maximizar as oportunidades que vão surgir aí nas próximas 6 corridas, assim como fez em Monza e quase fez na Rússia. Me parece que a consistência é a palavra-chave para esse embate entre os 4, o Lando, o Sainz, o Leclerc e o Ricciardo. Ferrari versus McLaren. 6 corridas restando, a Ferrari hoje tá mais firme, porém tudo pode acontecer em Austin. Inclusive esse duelo aí é um show à parte aí na temporada. 8. E final. Penalidades é mais uma vez o centro das atenções. O Alonso sobre as penalidades e a supervisão da F1 causaram um certo rebuliço aí no final de semana de toda a corrida, principalmente na quinta-feira, quando o bicampeão mundial disse que sua manobra polêmica na Rússia provou que havia regras diferentes para pilotos diferentes. Irônico foi que o próprio Alonso tenha sido protagonista em incidentes durante a corrida nas 2 primeiras voltas. Na curva 1, quando ele rodou em contato com o Gasly, e na segunda volta, quando ele colidiu com o Mick Schumacher. A penalidade de 5 segundos aplicada ao Gasly foi dura. Os comissários argumentaram que ele era o totalmente culpado. Eu particularmente discordo, uma vez que na largada é tudo muito apertado entre os carros e o toque às vezes é inevitável, pois ele não estava em um sanduíche de carros na curva 1, disseram os comissários. Bom, mas com o Pérez ali espreitando atrás dele do lado de dentro, é difícil saber o que o Gasly poderia ter feito para evitar, mas aconteceu. Pro Alonso restou apenas se desculpar com o Mick e lamentar que a sua corrida foi prejudicada já de começo. Aqui mais uma vez minha humilde opinião. Fiz um vídeo na época de Silverstone, naquele acidente entre Max e Hamilton, onde eu justamente destaco esse critério, que não é critério da FIA em punições, tá uma bagunça na verdade. Vou deixar o card aqui para vocês. Bom, e o Alonso tem certa razão, muitas vezes vemos pilotos sendo beneficiados constantemente e naquela ocasião Hamilton pagou uma punição patética se comparado ao estrago que ele causou para a equipe adversária. Destruiu o carro da Red Bull, tirou o Max da corrida e ganhou a corrida inclusive. O Lando também defendeu posição com o Pérez na Áustria, tomou punição de 5 segundos. Na mesma corrida o Pérez fez o mesmo contra o Leclerc e também tomou punição de 5 segundos. Nessa corrida da Turquia, o Hamilton atacava o mexicano, que inclusive faz com que o piloto quase entra ali no pit lane e também não tomou punição alguma. Ou seja, apenas por pilotar alguns pilotos estão sendo punidos e outros não. A FIA precisa urgentemente ou punir todos de forma ímpar e igual ou revisar e estipular critérios, inclusive para quando se tira adversários da corrida. Isso serve para todos os pilotos sem exceção, apenas citei o Hamilton como exemplo, mas pode se aplicar para o Max, para o Vettel e companhia. Bom, enfim, esses foram os 8 pontos que podemos tirar dessa última corrida, mas e aí, o que você achou? Faltou alguma coisa? Deixa aí nos comentários que a gente pode comentar a respeito. Você viu algo que a gente não viu? Comenta aí, participa comigo, sua presença aqui é vital pro canal, inclusive pro esporte Fórmula 1. Se inscreve aí, clica no sininho, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tamo junto!